Oitavo ano, nós estaremos falando sobre as rebeliões coloniais. Vamos fazer uma revisão top das rebeliões coloniais. Contexto. Qual que é o contexto? O Brasil está rolando um sentimento dos brasileiros que aqui estão, né? Um sentimento de revolta, um sentimento de emancipação. O que que é isso? Eles querem deixar de ser colônia de Portugal. Esse é o sentimento. O nosso capítulo vai permear essa ideia. O que que é isso? Havia um sentimento iluminista rolando aqui, tá? Você vai ver que todas as revoltas, você presta atenção em todas as revoltas, quando você estiver lendo o capítulo, todas as revoltas vão estar sempre citando a seguinte expressão: sobre influência iluminista, pensando de forma iluminista. Então, o que era o iluminismo? Era uma corrente filosófica da França que queria acabar com essa ideia de um rei absolutista, né? Então queria um departamento, ou queria uma monarquia ausente, e queria deputados, queria leis, queria um regime democrático, tá? Resumindo a ópera, seria isso. Economia inglesa é que sustentava a economia portuguesa. Portugal era dependente da economia inglesa. Bacana? Bacana. Controle colonial é a ideia. O que é controle colonial? Se nós estamos perdendo, está rolando um sentimento de independência, temos que ir lá e acabar com esse sentimento. Era essa ideia de combater. Você pode perguntar assim: nossa, Minas Gerais se revoltar não significa nada. O Brasil tem um monte de estados, um monte de províncias. O Brasil é um estado, um país continental. Uma meninas da vida reclamar não tem problema. Tá. Essa não era a ideia de Portugal, tanto é que ele vai usar a mão firme para combater todas as revoltas, inclusive a de Minas. Por quê? Porque isso vai gerar uma relação de cadeia, ou seja, um vai influenciar o outro, uma província influenciaria a outra. Então Portugal vai lá e resolve a questão, eliminando o mal de uma vez por todas, então mostrando um modelo, né, de repressão, e as pessoas vão aprender com esse modelo, ok? Então, esse é o que eu queria dizer para você de forma filosófica e historicamente falando, é que o Brasil, no brasileiro, foi criado a partir das revoltas, talvez isso é a grande lição desse capítulo, criou no brasileiro um sentimento de rejeição e de medo de embates, ou seja, eu não quero lutar contra ninguém, porque o fim da luta é sempre a morte, o fim da luta sempre é o mal para o brasileiro aqui. Então, criou na gente esse sentimento de anti-revolta. Agora, depois de muitos séculos, o brasileiro está começando a ir às ruas, manifestar sentimentos, e nós tivemos também a repressão de 1970, né, que os brasileiros também foram reprimidos. Então, há sempre uma construção histórica de repressão na gente. Agora que está começando a pintar esse sentimento de revolta que já ocorreu e ocorre ainda na Europa há vários séculos. Tá bom. Então, para organizar isso, Portugal manda então se organizar aqui, né? O famoso governo geral vai estabelecer que o governo geral para criar as leis e estabelecer. Tá. Antes disso, 1661, o Pacto Colonial vai ser reforçado. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é o seguinte: Portugal tem o domínio total de todos os produtos que são fabricados no Brasil. Todo minério, tudo que se encontra aqui é exclusivo de Portugal. Nenhum navio pode sair do Brasil para outro destino a não ser Portugal. Nenhum navio pode chegar ao Brasil para fazer comércio com os brasileiros, somente com os portugueses. Então, nós chamamos isso de exclusividade colonial, ou pacto colonial levado a sério. Bacana? Tá. Para reforçar o pacto colonial, lembre-se que vai ter as reformas pombalinas, 1550 a 1777. Portugal, em outras palavras, queria ter o status grande na Europa, de ser um país poderoso na Europa, que não ocorria. Então ele descobriu o seguinte: nós somos um país pequeno na Europa, mas temos uma colônia grande que é o Brasil. Vamos aumentar nossa produção, vamos exportar para o mundo todo, vamos vender para o mundo todo, aí Portugal vai ser reconhecido como uma grande nação. Por que reformas pombalinas? Porque nós vamos ter aqui um rapaz chamado Marquês de Pombal. O nome dele é bonito, é Sebastião de Carvalho e Melo, mas nós ficamos conhecidos como Marquês de
Pombal. E o Marquês de Pombal, então, tem alguns objetivos que foi traçado para a coroa portuguesa e para o Marquês de Pombal. Objetivos bem básicos. Número 1, aumentar a fiscalização do território brasileiro. Portugal achava que a colônia era muito grande, por isso perdia-se muito imposto, muito em minério. Então, chegar aqui e organizar a fiscalização. As pessoas já davam cano no Brasil desde 1550, hein? Aumentar a arrecadação, o sonho de todo mundo, aumentar a arrecadação. Modernização de Portugal em relação à Europa, ou seja, com essas técnicas todas de aumentar a arrecadação, fazer um produto forte português aqui, aumentar a produção da manufatura brasileira e vender para o mundo todo, Portugal tinha ideia de ser uma grande nação, ok? Marquês de Pombal, então, chega ao Brasil e eu mapeei aqui 3 grandes medidas de Pombal. Número 1, estimular a manufatura no reino, ou seja, não havia essa produção de manufatura, era proibido. Então, o Marquês de Pombal falou, nós estamos atrasados, nós temos que industrializar, modernizar um negócio. Para modernizar, para criar a indústria, primeiro você tem que criar a manufatura. O Brasil não estava nem valorizando a manufatura ainda, estava um pouco atrasado na industrialização. A Europa já estava industrializando e o Brasil ainda estava fazendo manufaturas pequenas. Então, vamos produzir, aumentar a produção, manufatura. Bacana, boa ideia de Marquês de Pombal. Companhia do comércio, ou seja, para garantir o monopólio. O que é monopólio? Monopólio é assim, quando você domina toda uma relação comercial. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que seu pai fosse dono da Coca-Cola e só existisse a Coca-Cola fabricante de refrigerantes no Brasil. Ou seja, a Coca-Cola tinha o monopólio da Coca, do refrigerante no Brasil, ok? Isso é monopólio. O monopólio é uma produção em massa feita só por uma pessoa. E então aqui no Brasil era para garantir que o monopólio, ou seja, para garantir que toda a produção do Brasil fosse somente, exclusivamente de Portugal. Não poderia vir alguém de outro país para fazer essa produção. Então, o monopólio, garantiu o domínio da produção brasileira. O que deu mais problema foi o terceiro imposto que ele criou aqui, né? Ele vai garantir aumento do ouro. Pombal, se você observar no livro, vai ter uma escalinha do início de Pombal até o final. Em vez de aumentar a produção do ouro, diminuiu a produção do ouro no Brasil. E a missão dele era aumentar. E quando ele chegou até o final da sua direção do país, o que aconteceu? Houve então a diminuição da produção. Mas antes disso, ele criou uma cota de 100 arrobas de ouro anual para cada mineiro. Ou seja, vamos supor que eu sou mineiro, então quando eu vou fazer a produção do ouro no Brasil, eu assino um contrato que ao final do ano, sem pegar nenhuma grama de ouro, ao final do ano eu vou devolver 100 arrobas de ouro para o meu amigo rei de Portugal. Tá, e o que é a derrama? No final do ano, quando Portugal vir cobrar o ouro de Portugal, dos mineiros que aqui estão, caso não tenha 100 arrobas de ouro, ou valor equivalente a 100 arrobas de ouro, ele ia pegar os bens da pessoa, e então a pessoa era responsabilizada com os seus bens, casa, escravos, terras, né? Contas, então tudo que ele tinha era retirado até ele pagar essa cota de 100 arrobas de ouro. Então a derrama era terrível. Quando pintava o clima de derrama, era o clima de destruição, o clima de miséria total, porque a maioria deles não conseguiam mais, o ouro estava em decadência, não conseguia alcançar as 100 arrobas de ouro. Lembrando que uma arroba é 15 quilos, depois você faz a conta, tá? Já a aula do tio André, tá? Quanto que dá 100 arrobas de ouro, sendo que cada arroba é 15 quilos. Bacana? Mas Pombal fez uma coisa top. O que foi top, professor? Ele vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Lembra do monopólio? Lembra da produção em grande escala? Então ele queria transferir tudo e fazer tudo centralizado no Rio de Janeiro. Descentralização, sair do centro e para o interior. Ele queria centralizar, queria tudo centralizado nele, então a capital se tornaria Rio de Janeiro. 1763, tá? Esquece não. Expulsão dos jesuítas do território brasileiro. O ensino do Brasil era religioso, o ensino era ligado à Igreja Católica, o ensino era ligado aos grandes encontros, né, religiosos, às companhias religiosas, né? E os jesuítas foram expulsos do território brasileiro.
Marquês de Pombal queria um estudo brasileiro laico. O que é laico? Sem influência religiosa. Então ele vai expulsar, ele vai tirar do Brasil todas as influências religiosas, todas as escolas ligadas ao ensino dos jesuítas, né? E então a escola vai ser laica. Mais uma vez, vai comigo, mais uma vez a influência do iluminismo, ou seja, a ideia iluminista, né? O ensino não pode ser religioso, o ensino tem que ser científico. Então, aqui a crítica, além das ciências, também a crítica à religião católica super protegia os nativos. Então, Marquês de Pombal já queria também explorar os nativos, era uma forma boa de expulsar os jesuítas com essa desculpa da religiosidade, com essa desculpa do ensino laico, para explorar também a mão de obra dos nativos, ok? Então, a expulsão dos jesuítas é o quinto tópico. Tudo isso vai gerar muitas contendas. Você vai ter várias contendas. Você vai ter as contendas em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco. Todas elas vão ser reduzidas a quase nada ou a nada. Todas elas, os líderes vão ser punidos com violência e rigor. Todas elas não vão servir de exemplo para as outras nações, as outras províncias. Pelo contrário, vai servir de exemplo negativo. Ninguém mais vai querer fazer revolta, porque sabe que Portugal tem uma mão forte contra os revoltosos. E eu quero destacar aqui a conjuração mineira. Por que a mineira? Porque a partir do foco da derrama, que era o grande problema, a coleta do ouro, né, com punições, com cadeias e toma de bens materiais, vai criar um clima de liberdade política. Influenciado pelos Estados Unidos, tinha acontecido recentemente a independência dos Estados Unidos, e os mineiros observaram os Estados Unidos, falaram assim, como é bom, olha lá, os americanos, norte-americanos, ou os americanos do norte, né, saíram da condição e se tornaram livres, saíram da condição de colônia, agora não são mais colônias, são independentes. Então o brasileiro queria imitar os Estados Unidos. Boa imitação. Talvez tivesse pegado firme nisso, teria sido a melhor imitação do norte-americano de todos os tempos. É isso mesmo. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque alguns líderes foram traidores do sistema. Entregaram os principais líderes, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, né, que nós chamamos de Tiradentes. Inclusive, no dia 21/4, né, nós sempre comemoramos, né, essa marca histórica. E aqui é a explicação. O desfecho desses líderes foi terrível. Por quê? Também, professor, o desfecho foi ruim, todos foram mortos e Tiradentes, de forma especial, né, decapitado, os seus membros foram cortados e pendurados em vários locais da cidade para servir de exemplo maior. O que é exemplo? O maior exemplo. Tá vendo? O Tiradentes, que é o líder deles, olha o que aconteceu com ele. Então, isso mata em nós o sentimento de nacionalidade. Por isso, talvez no dia da independência, no dia da pátria, o brasileiro, sim, quase não dá muito moral para essa questão. Primeiro, também que os líderes não supervalorizam isso, né? Os eventos históricos. Há uma cultura nossa ainda frágil na questão da historiografia, que devia ser supervalorizado. Mas isso é outro papo. Tiradentes, então, serve de exemplo para a corte portuguesa. Terminando esse capítulo, o autor vai colocar a família real estando no Brasil. Como é que a família real pinta no Brasil? 1808, eu gosto muito dessa data, nunca esqueço, não sei porquê, eu nunca esqueço 1808. 1808, Portugal vem para o Brasil. Fuga de Napoleão. A França está brigando com a Inglaterra. E Napoleão, rei da França, fala o seguinte: qualquer país que for parceiro da Inglaterra vai ser bloqueado, não vai poder fazer comércio com ninguém mais, e se não tomar uma postura, eu vou invadir, vou destruir o país. Então, o bloqueio continental de Portugal era esse. Então, Portugal faz uma combinação com a Inglaterra, pede à Inglaterra para guardar os seus navios, né, e vai escapar em 1808, fugir da Europa para a sua colônia aqui, que é o Brasil. Tá, chegando no Brasil, a primeira coisa que Portugal vai fazer é a abertura dos portos. Lembra, daqui um pouquinho atrás eu disse que Portugal tinha um monopólio. Quando Dom João chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é quebrar o monopólio. Ele fala, não, deixa o mundo fazer comércio. O mundo tem que fazer comércio aqui para aumentar os nossos impostos, aumentar as nossas divisas. Bacana.
E dentre esses acordos, em 1810, logo depois que ele chega também, ele vai fazer um acordo super especial com a Inglaterra, que vai ser chamado Tratado Comercial com a Inglaterra. Então, Portugal vai fazer condição favorável para a Inglaterra. A Inglaterra vai ter livre comércio aqui e assim a vida segue. Tá, as marcas dessa mudança, para a gente chegar ao final, top. Ele vai transformar o Brasil agora na sede do governo, vai montar aqui a imprensa régia, né? Vai trazer a imprensa, vai trazer jornais para o Brasil, vai montar escola para os nobres estudar, não tinha ninguém estudando, agora vai ter nobres estudando, vai melhorar o esgoto, a estrutura da luz da cidade, né? Os guardas da cidade, vai construir teatros para a cidade, vai montar o jardim botânico, enfim, ele vai montar uma superestrutura agora no Rio de Janeiro, e isso vai fazer o Rio ser uma cidade super top. Para terminar, a volta do rei para Portugal se deve à elite portuguesa, estava lá já há muito tempo sem o rei, desde 1808, em 1820 ela exige que Dom João volte para Portugal. Vão construir uma nova Constituição e vai fazer o Brasil voltar de novo a ser colônia portuguesa somente. E Dom João vai voltar a Portugal e vai deixar Dom Pedro, né, para ser o regente brasileiro. Conclusão da nossa independência, conclui comigo. Pedro assume em 1821, 1822 proclama a independência, mas a independência só vai ser reconhecida de fato em 1825, quando Pedro paga para o seu pai 2 milhões de libras, e aí Portugal pega essa grana e paga a sua dívida com a Inglaterra. Então, essa resume essa história de hoje. Um grande abraço, a gente se encontra por aí.